que é o blog do Eduardo Guimarães, blog da Cidadania, como sendo uma informação de que teria vindo de dentro da imprensa golpista, logicamente por alguma pessoa que ele conhece, né? Que já está sabendo que o pessoal está se preparando para fazer aquele circo, né? Aquele teatro que a gente conhece com a prisão do Lula. Não basta, no Brasil a lei é a seguinte, não basta prender, né? Tem que fazer uma grande divulgação. Essa situação é uma situação extremamente grave. Muita gente não entendeu até agora o problema, acho que vale uma explicação, vale uma análise suplementar do problema da prisão do Lula, para que a gente possa situar bem a questão no marco da situação política e da luta contra o golpe. Muita gente pode pensar assim, já prenderam vários dirigentes do PT, prenderam o Zé Dirceu, José Genuíno, foram condenados, estão na prisão. Mais recentemente abriram um processo contra o Palocci, contra o Mantega, contra o Vacari foi condenado. Tem um monte de gente sendo condenada, então qual que seria a grande questão da prisão do Lula, né? Bom, primeiramente a gente deve dizer o seguinte, que essas prisões, elas parecem uma coisa corriqueira e banal porque o PT não reagiu. Porque elas não são uma coisa banal, elas não são uma coisa de segunda importância. Elas são uma coisa de primeiríssima importância. Na realidade, toda ofensiva da direita contra o governo, contra a população e tudo mais, começa justamente com a condenação de várias pessoas no processo do Mensalão. Naquele momento, uma parte da esquerda aplaudia, né? Tem gente até hoje que fala que a Lava Jato é uma coisa boa, apesar de que atua mal, não sei o que lá. Isso é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, sem sentido. Mas naquele momento uma parte da esquerda achava mesmo que tinha que prender, etc. e tal. E nós alertávamos para o fato de que a prisão de importantes dirigentes da esquerda, né, da maneira como foi feita, da maneira ilegal como foi feita, mas de um ponto de vista político geral também, o simples fato da prisão era uma espécie de início de um golpe de Estado no país. Então, num certo sentido, a esquerda, não vou nem falar da população em geral, da classe trabalhadora, etc. e tal, foi anestesiada para o fato político de que essas prisões são uma ameaça aos direitos de todo mundo na população. As prisões continuaram, o PT e a esquerda cometeram erro em cima de erro, entregaram pessoas, expulsaram gente do partido porque estava sendo perseguido pelo judiciário, etc. e tal. Aceitaram a destituição de membros do PT simplesmente quando eles foram acusados de alguma coisa, né? Vocês viram depois que continua tendo um monte de gente acusada de corrupção no Congresso Nacional e não acontece absolutamente nada. Quer dizer, é uma coisa típica da esquerda de se abaixar, se ajoelhar diante da direita, aceitar as arbitrariedades, né? Em nome de um bem superior que nunca vai acontecer, que na realidade é apenas uma perseguição. Bom, a prisão do Lula, no entanto, ela não é apenas a continuação do que já vinha ocorrendo. A prisão do Lula é uma escalada, né? Nós temos que entender as coisas de um ponto de vista político geral, né? Então, primeiramente, quem é o Lula? Esse é o principal representante da esquerda nacional, homem que foi 2 vezes presidente da República, né? Um dirigente do movimento operário, um líder, de um ponto de vista geral, das massas pobres, operárias do país, né? Isso ficou comprovado em diversas oportunidades, e o ataque contra ele, independentemente
do juízo que a gente tem a respeito da política dele, da personalidade dele, da pessoa dele, coisas que são totalmente secundárias, é um ataque contra todo o movimento operário. Se os golpistas conseguem prender a liderança mais popular do país, digamos assim, é a última coisa que faltava para abrir a porteira de vez para a repressão generalizada. Quem é que vai estar seguro na sua posição? Eu sei que tem gente da esquerda, no PSOL, por exemplo, que fala o seguinte, eles usam um negócio que só de pensar nisso no capitalismo já mostra uma certa alta dose de alienação mental, que é assim, quem não deve não teme, né? Então, se você não deve, o Moro não vai atrás de você. O Moro é uma encarnação da justiça, né? A justiça em geral é encarnada por uma mulher. No Brasil ela é encarnada por um homem, né? Uma almofadinha do Paraná, metido a galã. Será que nós devemos acreditar numa coisa idiota dessa? Lógico que não dá para acreditar nisso daí. Queria lembrar a todos também o seguinte, que se falava isso daí sobre a ditadura militar brasileira e argentina. Na Argentina era mais comum, porque na Argentina sumiram com quase 60 mil pessoas. Então, quando alguém ia lá falar, quando apareciam as mães da Praça de Maio, né, a classe média argentina, que nesse ponto assim, até ganha da brasileira, num certo sentido, falava o seguinte, mas alguma coisa eles fizeram, senão ele não estaria preso. Porque vocês sabem, ditadura só prende pessoas que realmente merecem ser presas, né? Por isso que elas são ditaduras. Quer dizer, que a esquerda, que a classe média argentina pensasse isso na época, né? Você acha natural, porque a classe média, em todos os países, tem sempre aquele setor totalmente, com a inteligência totalmente ofuscada por uma série de coisas, mas que a esquerda brasileira pense uma coisa dessas, é inacreditável. É totalmente inacreditável. O que vai acontecer é o seguinte, quem não deve, que tema. Os que devem não tem nada a temer. Tanto que eles estão no poder. Eles tomaram o poder aí com uma certa facilidade, sem muita resistência. Eles devem para tudo quanto é lado, eles devem tudo para todos e eles estão no poder. A prisão do Lula vai ser um ataque que está em marcha duríssimo contra a classe trabalhadora de um modo geral, né? Eu queria, antes de falar que nós temos que discutir aqui hoje, sem dúvida nenhuma, o que deve ser feito diante da ameaça, da iminência aí, da prisão do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria acrescentar alguns dados sobre o problema do golpe, né? O golpe que tanta gente prometeu aqui, você vê que promessa de político não vale nada mesmo, né? Nem de esquerda. Prometeram que não ia ter maiores consequências, né? Não vai mudar o regime político, não é que nem um golpe militar, não vai acontecer nada. Isso é mais uma prova, na minha opinião, de que as pessoas não devem acreditar em promessas, nem promessas da extrema esquerda. PSTU, PSOL, vários grupinhos, gente do PT, repetiram o cansaço de que não, esse é alguns inclusive mais com maior propensão para o exotismo, falaram em golpe palaciano, né? Quer dizer, não tem nada a ver com a gente. Isso é coisa que está acontecendo lá né? Em outro planeta, em outra dimensão. Bom, o que acontece é que o país está ingressando muito rapidamente, né? Se é que já é difícil traçar essa fronteira, né? Quando você está em cima dela, se é que a gente já não atravessou a fronteira da ditadura. Não tem.
não tem nenhum tipo de garantia para quem está no país. Vejam vocês que essa semana aqui, além da prisão do Lula, nós tivemos aí uma nota publicada pela presidenta da POSP, dizendo que há também uma ameaça iminente da Polícia Federal contra os sindicatos. Que eles começariam uma investigação em torno do problema do imposto sindical contra determinados sindicatos da CUT. Bom, por que imposto sindical? O imposto sindical vai ser, na opinião dos justiceiros da República, né, equiparada a uma verba pública. Embora seja uma verba que venha dos trabalhadores de uma determinada categoria para o seu sindicato. Não é verba pública em geral. É como se fosse uma espécie de mensalidade sindical segurada por lei. É o dinheiro dos sindicatos. Essa tem que ser a interpretação do movimento sindical. O movimento sindical não pode aceitar a interpretação de que é verba pública. Bom, por que o problema da verba pública é importante? Porque é a brecha, o pretexto, né, a aparência para poder intervir nos sindicatos. Desde que os sindicatos recebam verba pública, então o Estado pode intervir ali para ver a utilização dessa suposta verba pública. Bom, logicamente que vai haver na imprensa muita acusação de corrupção, malversação de verbas, vão arrumar um dirigente sindical aí que tem uma casa verdadeira ou falsa ou inventada, Photoshop ou de tijolo mesmo, no Morumbi, né, para mostrar como os dirigentes sindicais são corruptos, etc, etc, etc. Mas já foi denunciada aí aquela coisa que a gente viu pela última vez, né, no governo do inesquecível general Figueiredo, ou seja, na época da ditadura, a intervenção do governo nos sindicatos. Bom, a gente pode... Existe credulidade para tudo, não podemos acreditar que isso não é uma ditadura. Só porque estão intervindo nos sindicatos, prendendo todo mundo da esquerda. Bom, mas, se a gente pensar um pouco, prender a esquerda, intervir nos sindicatos, bom, é a ditadura. É assim que era a ditadura. Né? Isso sem falar na censura, né? Nós já mencionamos isso daí. Pessoas que foram processadas aí com quantias altíssimas por abuso do direito de se expressar, uma nova categoria jurídica que nós temos no país. Nós vamos ter muitas novas categorias jurídicas. Quer dizer, já está claro, ninguém mais tem direito nenhum. Né?